Olá, cursista! Iniciaremos o módulo 5. Nesse módulo, continuaremos a falar sobre as principais informações da RDC 429 e a Instrução Normativa 75, ambas de 2020. Inicialmente, vou trazer para vocês aqui um resumo, dos vários anexos que a Instrução Normativa 75 possui. São anexos diversos e o que torna essa legislação bem longa. Ela possui 71 páginas, mas praticamente todas são tabelas com informações detalhadas de pontos que nós já vimos no módulo anterior e de alguns que trataremos neste módulo. O anexo 1 traz a lista de alimentos cuja declaração é voluntária, declaração nutricional. O 2 traz os valores diários dos VDRs. O 3, as regras de arredondamento para expressar as quantidades. O anexo 4, as quantidades do que não é significativo, tanto do valor energético e de nutrientes, nós falaremos nesse módulo. Também o anexo 6 define o tamanho das porções, então aquele valorzinho lá, que uma porção de determinado alimento tem 30 gramas, quem é que define esses 30 gramas? O anexo 6. Anexo 7, as regras de arredondamento para porções. Por exemplo, a sua embalagem deu 8,3 porções, então como é que eu vou escrever, na minha tabela nutricional? Anexo 7 vai lhe responder. Anexo 8 vai falar sobre os tipos de utensílios domésticos e as capacidades para fazer essa relação com a medida caseira. Uma colher, o que significa uma colher? Qual o volume, qual o peso se for um produto sólido? Então, ele vai trazer todas essas ligações. O anexo 9, as quantidades não significativas, as formas de expressar, esses nutrientes. O anexo 10, modelo para declaração da informação nutricional, as tabelas, quais são os modelos permitidos. O 11, os requisitos específicos de formatação, fonte, espaçamento, destaque, todas as informações de formatação dessa tabela. No anexo 12, os nomes dos constituintes e seus nomes alternativos, que podem ser utilizados na tabela de informação nutricional. O anexo 13, os requisitos específicos para formatação da tabela de informação nutricional. O anexo 14, o modelo linear de declaração. O anexo 15, requisitos específicos de formatação desse modelo linear, que nós veremos o que significa. O anexo 16, os limites de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio para fim de declaração da rotulagem nutricional frontal, que é uma das maiores modificações e novidades que nós temos agora na parte de rotulagem nutricional. O anexo 17, lista de alimentos cuja declaração da rotulagem frontal é vedada. O anexo 18, modelos de declaração de rotulagem nutricional frontal, cujas regras de formatação estão no anexo 19. O anexo 20, os termos de autorização para a declaração das alegações nutricionais. E o 21, os critérios de composição e de rotulagem que devem ser atendidos para a declaração de alegações nutricionais. Então, vamos lá. Ainda faltando os últimos 3 anexos, que vai trazer os perfis de aminoácidos para a alegação nutricional. O 22, fatores de conversão, do valor energético dos alimentos. Como é que eu sei que tanto de carboidrato, isso significa quanto de calorias, de álcool, de carboidrato, certo? Ele vai trazer nesse anexo 22. E o 23 são os fatores de conversão para a determinação do valor nutricional dos alimentos. Novamente, iremos trabalhar com a 429 e a Instrução Normativa 75. A primeira que a gente vai tratar aqui é o anexo 6, que ele traz as regras de arredondamento e para a expressão do número de porções na tabela de informação nutricional. Esse número de porções que vai ter na embalagem, ela vai ser declarado de acordo com essas informações do anexo 6, que vai nos trazer as seguintes informações, tá?
para embalagens que tem 3 ou mais porções inteiras, ou seja, se uma porção é 30 gramas e a minha embalagem tem 90, 120, 150 porções de números inteiros, não vai precisar arredondar. E você vai escrever lá no início da sua tabela nutricional, porções por embalagem, 2 pontos, você coloca o número inteiro correspondente a quantas porções a sua embalagem possui. Todavia, quando tiver embalagens com mais de 2 porções que não sejam inteiras, vai ter que aplicar uma regra de arredondamento. No caso, na primeira casa decimal, se for menor do que 5, mantém o número inteiro. Por exemplo, se forem 2,4 porções, o arredondamento vai ser para 2. Já se for a primeira casa decimal for 5 ou mais, vai ser aumentado uma unidade nesse valor. Por exemplo, se forem 4,7 porções, vai virar 5 porções. E a forma de expressar vai estar escrito porções por embalagem, e aqui vem aquele cerca de que a gente viu em outro módulo, certo? Aqui é autorizado sim, cerca de tantas porções, um número inteiro. O anexo 3 ele vai trazer as regras de arredondamento, no caso, para as quantidades, né, dos nutrientes de uma tabela nutricional. Então, por exemplo, se um valor lá de determinado nutriente for maior ou igual a 10, ele traz as seguintes regras. Quando a primeira casa decimal, a mesma regra de arredondamento da primeira casa decimal. Se ela for até 5, menor que 5, a gente vai arredondar, deixando só o número inteiro e retirando o que venha depois da vírgula. Enquanto que a primeira casa decimal for 5 ou mais, ele vai ter um número acrescentado. Por exemplo, se lá tem que é proteína 10,3, esse valor não vai ficar 10,3 na tabela, vai ficar apenas 10. Se for 10,8, ele vai ser arredondado para 9, certo? Ou seja, aqui, se você observar na segunda linha da coluna da direita, tem escrito a declaração, nesses casos, né? Declaração, os valores vão ser sempre números inteiros. Isso vai variar de acordo com a grandeza que a gente tem desse determinado nutriente. Por exemplo, para valores menores do que 1 expressos na unidade de gramas, a gente vai ter as regras de arredondamento um pouco diferentes. No caso, para esses valores que são muito pequenos, o arredondamento vai ser em relação à segunda casa decimal. Então, é a segunda casa decimal que nós verificaremos. Se ela for menor que 5, vai ser mantido a casa decimal, a primeira casa decimal, sem nenhuma alteração e retirada a segunda. Já se a segunda casa decimal for maior ou igual a 5, a gente arredonda a primeira para cima. E essa declaração tem que estar com pelo menos um dígito. Por exemplo, se lá tem que, digamos, a fibra fosse 0,85, no caso ela vai ficar como 5, a segunda casa decimal vai entrar nessa segunda regrinha aqui. Então, ele vai estar 0,9. Se fosse 0,82, então ia ficar 0,8. E assim nós temos regras similares, só mudando a quantidade de casas decimais para quando se tem valores expressos em unidades menores, como miligramas, microgramas, que a gente tem, por exemplo, em sais e vitaminas. E de onde é que vem essa ideia? É o fabricante que escolhe o tamanho da porção dele? Não. Existe um anexo 5 que ele vai trazer o tamanho das porções dos alimentos para fins de declaração da rotulagem nutricional e vai trazer categorizado. Aqui eu trouxe só o início dessa tabela, que ela é bem grande, ocupa várias páginas da Instrução Normativa 75. No grupo 1 ele classifica por grupos, né? O grupo 1 ele traz produtos de panificação, cereais, leguminosas, raízes, tubérculos e os seus derivados, né? Fazendo com que esse valor energético médio seja uma porção de aproximadamente 150 quilocalorias. Então,
Então, as porções elas vão ser baseadas mais ou menos nisso. Por exemplo, em arroz cru, a porção é de 50 gramas e a medida de 50 gramas e a medida caseira é em xícaras, certo? A aveia em floco, sem outros ingredientes, a porção é de 30 gramas. Por isso que lá na sua tabela nutricional, quando for comprar uma aveia, né, que não está misturado com granola, com algum outro ingrediente, vai estar lá a informação nutricional. E na parte de porção vai estar porção, 30 gramas, entre parênteses, quantas colheres significam, colheres de sopa são necessárias para formar 30 gramas. Bolos, por exemplo, qualquer tipo que não tenha recheio, a porção já é para 60 gramas. E a medida caseira que você vai usar vai ser fatia ou uma fração, né? Pode ser que aquela fatia ela tenha mais... ela seja, para formar a porção, seja uma fatia e meia, por exemplo. Então, ele permite, sim, esse fracionamento em algumas situações. Aqui a gente tem o anexo 7, que vai exatamente dar um direcionamento. Os tipos de utensílios domésticos, né, e as suas capacidades para serem utilizados como medidas caseiras. Ele diz o que é a área, o volume que a gente tem, o volume que a gente tem do que é uma xícara de chá, um copo, uma colher de sopa, uma colher de chá, um prato raso, um prato fundo, para que não tenha nenhum equívoco na medição dessas porções. Existe uma situação que, por exemplo, vai estar em branco, né? O percentual do valor diário, né? Do VD, lá da tabela de rotulagem nutricional. Por quê? Existem situações em que, quando o percentual VD para algum determinado nutriente não está estabelecido lá naquela tabela do valor diário recomendado, não tem uma definição, você não vai colocar zero, você vai deixar em branco. Então, agora a gente consegue sim diferenciar o que é algo não significativo, ou seja, está presente aquele nutriente, mas é uma quantidade muito pequena que é considerada não significativa, de alguma VD em que não existe um valor de referência para ele. Então, se estiver em branco, é porque não existe ainda um valor de referência para aquele determinada categoria de nutriente, e se tiver zero, ou ele é zero, ou ele está classificado na lista de não significante. Aqui, por exemplo, nós temos açúcares totais, que tem 6,6 em 30 gramas de porção, mas está zero no VD, porque não existe ainda um VDR para açúcares totais. Para açúcares adicionados existe, né? À toa que aqui está em 13%, mas para açúcares totais não existe. Daí está em branco. E aí eu já vou juntar aqui o link com a situação em que, por exemplo, quando um valor energético ou de um nutriente não é significativo, ou seja, existe uma tabela bem grande também em um dos anexos da Instrução Normativa 75, em que ele traz por cada um desses ingredientes me dizer que a partir de que quantidade está presente na porção, ou em 100 gramas ou 100 ml, depende da situação, né? Podem ser os dois também, em que aquele valor vai ser considerado significativo. Se ele for considerado não significativo, ele vai estar com o valor zero. Aqui nós temos, por exemplo, em proteína, no bis de leite, né? Nós temos aqui que esse bis de leite, ele tem que na proteína tem 6, né, gramas em 100 gramas e está em 0 em 6,3. Se ele está em 6 gramas em 100 gramas de produto, significa que tem. Porém, na quantidade relativa a 6,3 gramas, ele é não significativo. Então, consequentemente, o VD também é zero. Na tabela vai estar mais ou menos assim, que é o anexo 4, que ele traz as quantidades do que não é significativo em valor de energético e de nutrientes e a forma de expressar. Por exemplo, no valor energético, o que é considerado não significativo, ou seja, vai estar escrito
forma de expressão dos valores não significativos, na última coluna da direita, certo? Então, o que for menor ou igual a 4 calorias, no caso, para alimentos em geral, exceto suplementos, tá? Com quantidades não significativas em 100 gramas ou 100 ml e também na porção. Então, ele é considerado como zero, certo? Então, tem isso daqui para todos os nutrientes. Carboidratos, no caso aqui, menor ou igual a 0,5, e tem as condições em cada um. Então, ele tem que se encaixar. Observe que aqui, por exemplo, em carboidratos, ele traz várias observações, ó. Tem que obedecer ao 1, ao 2 e ao 3. Não é opcional. No final da frase tem um i, ó. Com quantidade não significativa por 100 ou 100 ml por porção e, então tem que obedecer todas esses pontos para que seja considerado como não significativo. Aqui, por exemplo, proteína, ó, menor que 0,5 é considerado como não significativo. Então, por exemplo, naquele nosso exemplo lá, nós temos que em 100 gramas, nós temos 6 gramas de proteína. Lembrando que aqui é com certeza um valor arredondado, certo? Então, em cada 6,3 gramas, que seria uma porção, quer dizer, seria uma unidade, que é a porção dele, tem X. Esse X, a gente fazendo a regra de 3, dá 0,378 gramas. Esse valor, mesmo antes de ser arredondado, ele dá um valor abaixo de 0, mesmo arredondando, ele vai dar um valor abaixo de 0,5. Por isso, aqui está 0. Outro ponto que é obrigatório é a declaração. Observe que aqui a gente tem um VD e um asterisco. Então, esse asterisco vai ter que estar explicado lá embaixo na tabela. Vai ter que estar escrito percentual de valores diários fornecidos na porção, ok? Então, isso é um item, sim, obrigatório. E agora, pode vir um questionamento. Então, quais observações, né, de localização da legislação ela vai definir? Que a gente vai usar, onde a gente pode colocar todas as informações nutricionais. E a legislação é completa, ela traz sim as informações aonde eu posso colocar. São elas. Está localizada em única superfície contínua da embalagem e no mesmo painel da lista de ingredientes. A tabela nutricional não pode estar em áreas encobertas, locais deformados, com áreas de estelagem ou de torção. Ela também, no caso de embalagem múltipla, né, lados com ângulos obtusos, em que é possível seguir a informação do rótulo pelos ângulos, 2 ou mais painéis podem ser considerados superfícies contínuas. Também temos que quando o espaço da embalagem for insuficiente para a declaração das informações de que trata, né, esse artigo, no mesmo painel, estas devem estar dispostas em painéis adjacentes, um ao lado do outro. E aqui nós vamos falar sobre os modelos que a legislação ela permite. Então, ela estabelece modelos que têm que serem seguidos de como a gente pode montar a tabela nutricional, certo? Então, existem vários modelos. Esse primeiro aqui, que é o modelo 1, o vertical do anexo 9, ele é um modelo em que a gente tem informação nutricional em caixa alta, né, negrito, tem um traço embaixo, tem porções por embalagem, 2 pontos, você vai colocar as porções de acordo com aquelas regras de arredondamento de porção, 2 pontos, quantidade de porção e a medida caseira, e vai colocar o que é obrigatório, né? Que é valor energético, óbvio que tem suas exceções, mas para a maioria, valor energético em quilocalorias, que antigamente a gente tinha que colocar em quilocalorias em quilojoules, agora é só em quilocalorias. E observem que as unidades estão aqui junto com o nutriente, né? O carboidratos, açúcares totais, adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. E a gente tem a coluna para 100 gramas, a coluna para porção, né, para a quantidade da porção em ml ou em grama, e o VD correspondente dessa porção com o seu asterisco lá embaixo, explicando o que é percentual de valores diários fornecidos pela porção.
A gente tem as mesmas informações no modelo horizontal. Você usa o que melhor se encaixar no espaço que você tem disponível no seu rótulo. Nós temos também as opções de modelo agregado, quando eu tenho mais de um produto vindo em uma mesma embalagem, certo? Então, eu tenho uma granola que vem com açaí, certo? Então, eu posso fazer mais de um tipo de tabela. Então, não preciso colocar repetidamente, eu posso fazer um modelo agregado. Nessas caixas de chocolate, que vem vários chocolates, né? Então, eu posso fazer essa separação. Aqui a gente tem o anexo 10, que ele traz os requisitos específicos da formatação. Então, qual o tipo de fonte, o tamanho da linha de separação, certo? Modelo o espaçamento, o modelo do fundo, né? A cor que tem que ser branca, o tamanho da letra. Então, ele traz todo o alinhamento, todas as informações de formatação para você fazer essa tabela. Aqui, ó, ele traz bem detalhado, ó, como é que tem que ser escrito, vitaminas, o que é que tem que ser em maiúsculo, o que é que tem que ser em negrito, tudo bem especificado. E aqui nós temos a maior novidade, né, que é a rotulagem nutricional frontal, chamada também de internacionalmente conhecida como FOPs, que são essas lupinhas, né, que tem preto e branco com algumas informações de alto em gordura saturada, alto em sódio e alto em açúcar adicionado. São esses 3 tipos de lupinhas que nós podemos ter. Então, a declaração da rotulagem nutricional frontal ela é obrigatória nos rótulos dos alimentos embalados na ausência do consumidor cujas quantidades de açúcares adicionados, de gorduras ou sódio, ou dos 3, né, sejam iguais ou superiores aos limites que vai estar numa tabela lá da Instrução Normativa 75, anexo 15, certo? Então, a gente tem aqui, ó, quais são esses limites. E tá aqui o anexo, né, o anexo 15, que ele vai dizer, por exemplo, para açúcares adicionados, uma quantidade maior ou igual de 15 gramas de açúcar adicionado em cada 100 gramas de alimento, se ele for sólido ou semissólido, ou 7,5 gramas de gramas de açúcares adicionados em 100 ml. E a gente também tem os valores para gordura saturada, tanto em alimento semissólido como sólido, e para líquidos, e assim também para sódio. Então, se ele chegar nesse valor ou maior do que isso, ele tem a obrigação, sim, de ter aquela indicação aqui inicial, ó, de alto em, certo? De alto em, no caso, gordura saturada, sódio ou, né, que podem ter os 3 açúcares adicionados. Aqui é bom a gente dar uma frisada na definição do que a Instrução Normativa, a RDC 429 diz no seu artigo 3º de definição do que é açúcar adicionado e o que é açúcar total, por exemplo. No caso de açúcar adicionado, todos os monossacarídeos e disacarídeos que são adicionados durante o processamento do alimento, incluindo as frações de monossacarídeos e disacarídeos oriundos da adição de ingredientes como açúcar de cana, açúcar de beterraba, ele traz vários exemplos, né? Mel, melaço, rapadura, açúcar invertido, xarope, maltodextrina, outros carboidratos hidrolisados e ingredientes com adição de qualquer um dos ingredientes anteriores, com exceção de polióis, dos açúcares adicionados consumidos pela fermentação ou pelo escurecimento não enzimático, e dos açúcares naturalmente presentes no leite e derivados, e dos açúcares naturalmente presentes nos vegetais, incluindo frutas inteiras ou em pedaços, em pó desidratadas, em polpas, em purês, em sucos integrais, em sucos reconstituídos e em sucos concentrados. Já os açúcares totais é o total, todos os monoinsacarídeos que estão presentes no alimento, que são digeridos, absorvidos e metabolizados. Então, esses totais podem ser naturais do alimento ou adicionados. No caso, para as FOPs, são apenas os adicionados que vão entrar nessa classificação da possibilidade de ter a lupinha na rotulagem frontal. Aí temos também no anexo 16 uma lista dos alimentos em que é vedado a rotulagem nutricional frontal, ou seja, o uso dessa luvinha. Tem várias categorias, ó, carnes, pescados refrigerados congelados, frutas, hortaliças, farinhas, né? Nós temos também
ovos, desde que não seja adicionado outros ingredientes, leites fermentados, desde que não seja adicionados de ingredientes opcionais que agreguem açúcar, né, ou valor nutricional, queijo na mesma situação. Nós temos leite em pó de todos os mamíferos, azeite, fórmulas infantis, bebidas alcoólicas e várias outras categorias em que é vedado, ou seja, que é proibido a adição dessa rotulagem frontal. Por isso você não vai encontrar em todas as situações. Porque ou é vedado, né, ao uso dessa FOP, dessa rotulagem frontal, ou é porque ele não se encaixa em nenhuma dessas categorias, né, nessas critérios, digamos, que a instrução normativa traz aqui no seu anexo 15. Nós temos também a declaração de rotulagem nutricional frontal com alguns critérios. Ela tem que estar impressão em cor, 100% preta no fundo branco, localizada na metade superior do painel frontal, em uma única superfície contínua, ter a mesma orientação do texto das demais informações no rótulo, seguir os modelos que nós veremos mais na frente e também seguir os critérios de formatação. Aqui, no anexo 17, a gente vai ter os modelos que podem ser usados quando a gente tem os três tipos de alto em. Podem ser utilizados apenas esses modelos aqui. Nós temos também os para quando só tem dois, né? Nós temos também os modelos para quando se tem apenas um, certo? Um deles que pode estar presente, né? Então, são apenas esses modelos que podem ser utilizados, certo? Aqui para quando tem um apenas. E tem também, lá vai ter um anexo também dizendo qual o tamanho, qual o espaçamento, qual a tonalidade, a fonte, de toda essa formatação dessas FOPs, certo? Aqui a gente tem o anexo 19, que vai trazer os termos que são autorizados para você usar como alegação nutricional. Ou seja, o que é uma alegação nutricional? Está lá no iniciozinho da RDC 429. Ela diz que a alegação nutricional é qualquer declaração, com exceção da tabela de informação nutricional e da rotulagem nutricional frontal, que indique que um alimento possui propriedades nutricionais positivas relativas ao seu valor energético ou ao conteúdo de algum nutriente, contemplando as alegações de conteúdo absoluto e comparativo e das versões sem adição. Ou seja, as alegações nutricionais de conteúdo absoluto significa que são as alegações de que vão descrever o nível ou a quantidade do valor energético ou de um nutriente que está no alimento. Já a alegação nutricional de conteúdo comparativo são essas alegações que eu vou comparar os níveis ou as quantidades, tanto do valor energético ou de nutrientes, com um alimento de referência. E o que é um alimento de referência? É a versão convencional daquele alimento. Eu tenho o que a gente chama da versão tradicional, né? Se eu vou comparar ela com esse outro alimento. Então, essa versão convencional que vai ser usada para comparar, que ela serve como um padrão de comparação para realizar e destacar essa modificação, certo? Isso é o que a gente chama de alimento de referência. Aqui estão os termos que podem ser utilizados. É baixo, muito baixo, não contém, sem adição, alto conteúdo, fonte, reduzido ou aumentado. E os termos que podem ser utilizados, né? Alguns similares ou algumas abreviações, né? Que podem ser utilizados. Como, por exemplo, eu posso colocar não contém, como eu posso colocar 0 ou número 0 ou 0%. São as opções. Aqui, por exemplo, iniciamos uma tabela bem grande que é o anexo 20, que são os critérios de comparação e de rotulagem que devem ser atendidos para a declaração das alegações nutricionais. Trouxe aqui apenas alguns recortes, tá? Já que é uma tabela bem grande. Por exemplo, no valor energético, o termo não contém, você pode utilizar como alegação, ou seja, uma informação no rótulo fora do que está na rotulagem frontal, se esse alimento estiver enquadrado como rotulagem frontal, e fora o que tiver na lista, na tabela nutricional. Então, você pode usar esse termo. Dizer que não contém, né, calorias. No caso aqui, o que é que a gente pode utilizar?
não contém ou livre, ou isento, ou zero, certo? Então, em relação às calorias, significa que tem que ter, no máximo, 4 quilocalorias por porção no alimento de referência por 100 gramas ou 100 ml e embalagem individual, quando for o caso. No caso aqui, baixo, significa que no máximo 40 quilocalorias por porção de referência, para porções maiores que 30 gramas ou ml, e por embalagem individual, quando for o caso, o seu produto for vendido como embalagem individual. Reduzido, tem que ter uma redução mínima de 25%. O alimento de referência não atende aos critérios para atributo nutricional baixo em valor energético. Então, tem algumas situações que são condicionais. Tem mais de um fator que deve ser seguido, deve ser atendido para poder ter a possibilidade da correta utilização dessa alegação nutricional. Aqui, por exemplo, baixo, né? Baixo, ele já traz 3 critérios diferentes, né? 3 critérios aqui, no caso, o primeiro e o segundo, mais ou o segundo ou o terceiro. Quando tem ou, é um ou outro. Mas aqui, no caso, ele tem que atender ao primeiro critério aqui, que é essa parte inicial. Tem que atender uma dessas duas, desse máximo de 5, aqui por porção, ou por 50 gramas ou ml, já que ele está dizendo que é um ou outro. Aqui para lactose, por exemplo, para dizer que não contém lactose, tem que ter o critério no máximo de 0,1 grama por 100 gramas ou em 100 ml do produto tal como ele está exposto à venda, certo? No caso de gordura trans, para dizer que não contém, significa que ele vai ter o máximo de 0,1 grama por porção de referência por 100 gramas ou ml e por embalagem individual, se for o caso. Então, tem vários critérios para cada um deles. Outro ponto importante que está presente no anexo 22 é a conversão oficial para os fatores de conversão oficial para determinar o valor energético dos alimentos. Por exemplo, oficialmente, carboidratos, exceto os polióis, apresentam 4 calorias em cada grama. Proteína 4, gordura 9, o álcool, no caso etanol, 7, e assim ele traz para cada fibra, exceto as polidextrose, 2, a gente tem também xilitol, 2,4 calorias por grama, e assim vai. Nós temos também, no anexo 23, os fatores de conversão de nutrientes para determinar o valor nutricional. No caso aqui, para vitamina A, vitamina D, vitamina E, proteínas. Interessante aqui porque muitos já devem ter visto como é feita uma análise de proteína, né? No caso, um dos métodos mais utilizados é o método Kilden, que ele, na verdade, vai quantificar a proteína. Então, proteína, ele vai quantificar nitrogênio. Nitrogênio não essencialmente é o valor equivalente em proteína. Então, no final, a gente multiplica esse valor de nitrogênio e converte, usa um fator de conversão para transformar esse valor de quantitativo de nitrogênio em quantitativo de proteína. Aqui ele traz que para produtos de soja e de milho, 6,25. Para proteínas lácteas, 6,38. Se lá der X valor de nitrogênio, você pega esse valor e multiplica por 6,38 se for uma proteína láctea. Se for um produto vegetal, você multiplica por 5,75. Assim você tem o valor específico de proteína. Bom, agradeço a todos e todas e façam os exercícios, enviem suas dúvidas e assine a frequência. Tchau, tchau!